sétimo ano, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre o absolutismo na França. Vocês podem estar acompanhando comigo na página 292 e 293. Bom, os absolutistas surgiram em momentos diferentes, não é? Então, os mais fortes deles, da Europa foram a França, a Espanha, Portugal e Inglaterra. Bom, a França, vence a Inglaterra na Guerra dos 100 Anos, aumentando o poder do rei francês. Logo, esse rei passou a controlar a arrecadação de imposto do país e manter o exército, remunerado e regular. Ou seja, nessa época também, os nobres tinham poder, e controlavam a política e a justiça no interior da França. Na segunda metade do século XVI e no início do século XVII, houve guerras religiosas e civis, deixando o reino francês em crise. E aí entra a figura do cardeal Richelieu, que adquiriu poderes junto ao rei e executou políticas de fortalecimento da monarquia. Ele também derrotou os reformistas protestantes e enviou funcionários com poderes para arrecadar impostos, conseguindo enfraquecer o poder dos nobres que se rebelavam contra o rei. Bom, também houve, ele conseguiu porque Luís XIV fosse conhecido também como o Rei do Sol. Bom, a Guerra dos 100 Anos. Como se deu a Guerra dos 100 Anos? Olha só. Foi uma batalha entre franceses e ingleses, ocorrida entre o século XIV e o século XV, certo? Então, os motivos dessa guerra foi a sucessão do trono da França e a disputa dos ingleses pela posse de territórios franceses. Então, também esse conflito aí foi o último da Idade Média e o primeiro da Idade Moderna. Uma das figuras bastante importantes nessa época foi de Joana d'Arc, conhecida hoje desde sempre, como a heroína na França, Ela foi uma grande heroína. Ela foi o quê? Ela foi uma guerreira, E ela foi a figura que mais se destacou nessa guerra. Ela era uma camponesa que se transformou em uma grande guerreira e influenciou a vitória da França sobre a Inglaterra. Bom, vamos falar agora sobre a sociedade francesa no antigo regime. Bom, tivemos aqui uma organização social entre o século XVI e XVII, que foi um período em que a sociedade europeia se transformou por causa das reformas religiosas das guerras, das revoltas do povo e dos avanços científicos. Então, havia também uma grande diversificação dos grupos sociais, E aí formou-se o primeiro estado, o segundo estado e o terceiro estado. Bom, o primeiro estado era a integração de religiosos, cardeais, bispos e abades, Eles cobravam impostos da população, exceto os pobres e os monges, que eram de baixo clero. Então, no segundo estado, quem compunham eles eram os nobres franceses, príncipe, duque, condes e barões. Bom, eles eram o menor número, mas gastavam também muito dinheiro. E aí, entre eles também haviam divisões, A nobreza cortesã era composta por nobres que viviam no palácio e recebiam pensões em dinheiro e cargos administrativos concedidos por quem? Pelo rei. A nobreza togada compunha-se por burgueses enriquecidos que compravam títulos, de nobreza e buscavam ficar próximo do rei. E também havia a nobreza provincial, nobres proprietários de terras no interior que viviam distantes da corte. Então, eles também exploravam o trabalho dos camponeses. O terceiro estado era composto pelo povo que era obrigado a pagar impostos cobrados pelo rei, pelo clero e pelos pobres. Ou
social francesa. E ele também, né, esse grupo compreendia a pequena burguesia, os camponeses, os trabalhadores urbanos, os comerciantes e também os artesãos. Bom, temos também aqui a seção política da burguesia, né, que era a venda de cargos políticos para adquirir mais dinheiro, né, e deu-se a rivalidade entre os membros do segundo e do terceiro estado, né? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, falando um pouquinho sobre o absolutismo na França. Até a próxima aula.